salve, minha galerinha do 9º ano. E aí, como é que estão vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, é o seguinte, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Essa é a nossa primeira aula, a gente está fazendo essa aula virtual, né? Para que a informação possa chegar até vocês, ok? Pessoal, é o seguinte, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo introdutório da física, né? E aí, se vocês recordarem, nas nossas aulas presenciais, nós discutimos os conceitos de grandeza física escalar, grandeza física vetorial. Nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso durante as nossas aulas presenciais, tá certo? Então agora eu só vou dar uma revisada nessa parte introdutória para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto, tá certo? Então veja só, pessoal, vocês sabem que tudo na física vai partir dessa ideia de grandezas físicas. Todo estudo da física, durante todo momento, nós vamos estar falando sempre sobre alguma grandeza física, certo? E aí o que é que acontece? O que são essas grandezas físicas? Eu trouxe a definiçãozinha aqui para vocês e diz o seguinte, essas grandezas físicas, elas estão relacionadas às propriedades dos fenômenos físicos, tá certo? Então, uma grandeza física, ela está relacionada com os fenômenos físicos que nós estaremos estudando, ok? E essas grandezas físicas, elas podem ser medidas, certo? Como eu trouxe na definição para vocês, elas podem ser medidas ou comparadas, beleza? E eu ainda acrescentaria aqui, por minha conta, calculadas. Então essas grandezas físicas, elas podem ser medidas, comparadas, ou em alguns casos, a gente pode calcular essas grandezas físicas, ok? Então, elas podem ser medidas, e aí nós vamos utilizar alguns instrumentos de medidas para fazer essa medição. Elas podem ser comparadas. Como assim comparadas? Para eu fazer uma medida de uma grandeza física, eu preciso comparar essa grandeza que eu estou medindo com um padrão, certo? Por exemplo, eu quero medir o comprimento dessa mesa. Para eu medir o comprimento dessa mesa, eu vou precisar utilizar um padrão para eu poder fazer a comparação, para eu poder ter a medida exata dessa mesa, porque só no olho aqui eu posso chutar um valor, mas esse valor pode ser exato ou não. Quando eu quero que esse valor seja um valor mais preciso, eu pego o padrão, que nesse caso eu vou pegar minha fita métrica, e aí eu vou comparar com o que eu estou medindo, e aí nós vamos ter uma medida exata, nós vamos ter uma medida perfeita dessa minha grandeza física, tá certo? Então, toda grandeza física, ela pode ser medida, comparada e, como eu disse a vocês, em algumas situações calculada, que é o que a gente vai fazer muito no nosso curso de física, é calcular alguns valores de algumas grandezas físicas. Mas lembrem-se, física não é só conta, ok? Tão importante quanto as contas são os conceitos que vão envolvidos nos assuntos. Isso é que é importante, a gente ter bem em mente, beleza? E aí o seguinte, falei com vocês durante as nossas aulas presenciais que existem dois tipos de grandezas físicas. Existem as grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Qual é a diferença entre elas? Vamos só relembrar. As grandezas físicas escalares são aquelas grandezas físicas que ficam perfeitamente caracterizadas ou determinadas quando eu falo qual é essa grandeza física, o seu valor e a sua unidade de medida. E aí eu chamo a atenção de vocês já para o próximo tópico que a gente vai ver daqui a pouco. As unidades de medida. Pessoal, toda grandeza física, ela vem acompanhada de sua unidade de medida. Grandeza física sem a sua unidade de medida, ela não é nada. Ok, ela precisa vir acompanhada de sua unidade de medida. Perdão. Como assim, Aguinar? Acompanhado de sua unidade de medida? Por exemplo, eu vou falar sobre a temperatura.
Aí eu falo, a temperatura dessa sala, ou a grandeza física que eu estou analisando, a temperatura. Para medir a temperatura, eu utilizo um aparelho que vocês conhecem, que é o nosso termômetro. Eu pego o termômetro, com esse termômetro eu vou conseguir medir a temperatura. Digamos que eu medi a temperatura dessa sala nesse instante, e sei lá, está lá na faixa de 30 graus, ou de 30. Olha só, eu falei a grandeza física, falei quanto ela está valendo, mas eu não coloquei a sua unidade de medida. Essa minha grandeza física, ela não está caracterizada. Agora, quando eu falo que a temperatura dessa sala nesse momento é 30 graus Celsius, ó, a unidade de medida, graus Celsius, essa é uma unidade de medida específica para a temperatura, certo? Então, agora sim, a minha grandeza física, ela está bem determinada. A temperatura dessa sala está em torno de 30 graus Celsius. Isso é só um exemplo, ok? Então, toda grandeza física vai vir sempre acompanhada de sua unidade de medida. E a unidade de medida vai ser o nosso próximo tópico daqui a pouquinho, ok? Voltando aqui, as grandezas físicas escalares, ela fica perfeitamente caracterizada quando eu falo o seu valor e a sua unidade de medida. Essas duas informações são suficientes para a gente, ok? Agora, uma grandeza física vetorial, ela precisa de mais informações. A grandeza física vetorial, ela só vai ficar perfeitamente determinada ou perfeitamente caracterizada quando eu falar o seu valor, a sua direção e o seu sentido. Uma grandeza física vetorial, ela precisa dessas três informações. O módulo, que é quanto ela vale, a direção e o sentido. Ok? Exemplo de grandezas físicas que são grandezas físicas vetoriais: força, velocidade, aceleração. Essas são grandezas físicas vetoriais, porque eu preciso saber qual é a sua direção e o seu sentido para que elas fiquem perfeitamente caracterizadas. Se vocês lembrarem, durante as nossas aulas presenciais, quando eu estava falando sobre isso com vocês, eu usei o seguinte exemplo. Imagine que na hora que eu chegue na frente da escola, que eu cheguei aqui na frente da escola, passou um carro aí com uma velocidade de 120 km por hora. Nossa, o carro passou aí na frente da escola com uma velocidade de 120 km por hora? Sim. A primeira coisa que vem na cabeça da gente é: esse cara está doido para passar aqui no meio da rua com uma velocidade de 120 km por hora, não é verdade? Mas quando eu falo só isso, eu já dei todas as informações necessárias para você identificar? Não. Por quê? Se eu perguntar para onde é que esse carro foi, para onde era que ele estava indo, para onde foi que ele passou, você não vai saber me responder, porque só quem viu ele passando fui eu. E eu não disse para vocês as outras duas informações que são necessárias para determinar qualquer grandeza física vetorial, que é a sua direção e o seu sentido, certo? Agora, quando eu falo a direção e o sentido, aí sim essa grandeza física fica perfeitamente caracterizada, perfeitamente determinada, tá certo? Lembra que eu falei com vocês, a direção, ela pode ser horizontal, ela pode ser na vertical, ou pode ser também na diagonal. Isso é a direção. E o sentido, quem vai indicar para a gente, isso aqui, a pontinha aqui da minha seta. Qual é o sentido? Nesse caso, para a direita. Nesse caso, para cima. Nesse caso, para baixo. Então, horizontal, vertical, diagonal. Direção. Sentido: para a direita, para cima, para baixo. Poderia ser para a esquerda, para baixo, para cima, tá certo? Isso são características de toda a grandeza física vetorial, ok? E aí o que é que vai acontecer? Para a gente conseguir
caracterizar perfeitamente essas grandezas físicas vetoriais, nós vamos precisar fazer um estudo mais aprofundado sobre esses vetores, ok? E nós vamos fazer esse estudo mais aprofundado sobre esses vetores em uma próxima aula, em um próximo momento, tá certo? Nesse momento eu só quero dar essa relembradazinha aqui com vocês, que a gente já discutiu sobre isso durante as nossas aulas presenciais, beleza? Então, trouxemos a definição do que são grandezas físicas, a diferença entre as grandezas físicas escalares com as grandezas físicas vetoriais. Isso é só uma revisão, só estou relembrando isso aí porque a gente já discutiu, beleza? E aí vem o nosso ponto-chave da nossa aula de hoje, e que é tranquilo, que são as unidades de medidas. Lembra que eu falei para vocês alguns minutinhos atrás? Toda grandeza física, ela vai vir acompanhada de sua unidade de medida. Essa unidade de medida é quem dá força para essa grandeza física, é quem caracteriza essa grandeza física, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Bom, eu não posso pegar a mesma unidade de medida e sair utilizando para todas as grandezas físicas. Isso vai depender da própria grandeza, para eu saber qual é a unidade de medida adequada para essa grandeza, ok? Então, olha só, pessoal, houve uma conferência internacional com vários cientistas, né? E nessa conferência eles estabeleceram alguns padrões, ok? E esses padrões que foram estabelecidos nessa conferência internacional, ela é importante porque para que a gente possa ter essas grandezas físicas de forma unificada, para que não fique em cada região eu utilizo uma grandeza física que eu quiser, certo? E aí como é que a gente vai fazer o estudo? Se eu estiver estudando e eu preciso fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu vou chegar lá, as unidades de medida que eu utilizo aqui são umas, as que eles utilizam lá são outras. Quando eu for fazer o meu intercâmbio, quando eu for estudar lá com eles, eu não vou saber nada do que eles estão falando, porque as unidades de medida são diferentes. E aí? Então o que é que acontece? Dentro dessa conferência foram estabelecidas algumas grandezas físicas, que são chamadas de grandezas físicas padrão, ok? E as suas unidades de medida. Essa conferência que aconteceu estabeleceu algumas grandezas, que eu trouxe aqui na tabelinha para vocês aqui, que são as grandezas base, certo? Que são as grandezas padrões. Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância, intensidade luminosa. Essas 7 grandezas físicas são a base, ok? Essa base foi estabelecida nessa conferência internacional, ok? E aí o seguinte, ainda nessa conferência, eles estabeleceram as suas unidades de medida para essas grandezas físicas. Para cada uma delas foram estabelecidas as suas unidades de medidas base. Por que eu estou falando isso? Olha só, vamos falar primeiro sobre o comprimento. Imagine o seguinte, o exemplo que eu falei anteriormente. Eu quero medir o comprimento dessa minha mesinha aqui, ok? Eu vou lá, pego a minha fita métrica, medir aqui, e aí eu vou ter o valor preciso dessa grandeza física. Mas, se eu pegar uma fita métrica e medir aqui o tamanho dessa minha mesa aqui, eu tenho certeza que, se eu perguntar para vocês, vocês podem não saber exatamente o valor exato dessa minha grandeza física, desse comprimento dessa mesa. Mas a unidade de medidas vocês vão saber. A unidade de medida. Por quê? Vocês não vão me dizer que o comprimento dessa mesa aqui é igual, por exemplo, a 50 quilômetros. Ou a, sei lá, 1 centímetro. Porque vocês já têm uma noção da grandeza física, comprimento, e vocês já têm uma noção da unidade de medida dela, certo? Para o caso do comprimento, a unidade de medida base que nós vamos estudar é o metro, ok? Mas, lembrando,
Essa é a unidade de medida base. É que nós dizemos que é a unidade de medida do sistema internacional. Por que do sistema internacional? Porque essa unidade de medida foi estabelecida como base para essa grandeza física naquela conferência internacional que eu falei há alguns minutos para vocês. Tá certo? Então, todas as nossas grandezas físicas, eu vou trazer sempre elas falando sobre isso aqui, ó, sistema internacional. O que é o sistema internacional? São esses padrões que foram estabelecidos naquela conferência. Então, pelo sistema internacional de unidades, a unidade de medida base do comprimento é o metro, ok? Pessoal, para facilitar a nossa vida, as grandezas físicas, elas vão vir sempre de uma forma representada por um símbolo, ok? Na maioria das vezes, esse símbolo é a própria letra inicial do nome dessa unidade de medida. Por exemplo, aqui, ó, metro, o símbolo que representa a letrinha M, só para facilitar a nossa vida. Ok? Aí eu fui lá, peguei a fita métrica, medi o comprimento da parede dessa sala e aí encontrei lá 5 metros. Então eu não preciso escrever, ó, eu não preciso dizer que o comprimento foi 5 metros. Só preciso escrever isso, ó, 5M já é suficiente, porque eu já reconheço que esse símbolo aqui pra gente, da letrinha M, representa essa unidade de medida. Tá certo? E aí o seguinte, como eu disse a vocês, foram estabelecidas 7 grandezas físicas, que são a base, ok, das nossas grandezas, e que para cada uma delas foi definido uma unidade de medida base, uma unidade de medida padrão, ok? E a partir dessas unidades de medidas aqui, desse padrão, nós vamos ter outras unidades de medidas, certo? Que são as medidas derivadas, que vão surgir a partir dessas aqui, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Mas vamos lá. Ok, comprimento, grandeza física, unidade de medida, base, metros, certo? Todas as vezes que a gente resolveu alguma questão lá na física, que eu pedi o resultado e esse resultado for solicitado no Sistema Internacional de Unidades e está falando de um comprimento, ele vai ter que ser dado em metros, ok? Em metros. A massa, quilogramas. Tempo, segundos. Ó, a unidade de medida padrão para eu medir um tempo são segundos, não horas e nem minutos, tá certo? Ah, Dina, mas eu não posso medir um tempo em horas, ou em segundos, ou em minutos? Pode sim, você pode utilizar essas unidades de medida, mas se o seu resultado for solicitado no Sistema Internacional de Unidades, a gente precisa trazer esse resultado para essa unidade de medida. Como é que a gente faz isso? A gente pode transformar essas unidades de medida. Ah, tantas horas, 3 horas equivale a quantos segundos? 50 minutos equivale a quantos segundos? A gente pode fazer essa transformação, essa conversão entre essas unidades de medida. E a gente vai aprender a fazer isso também. Não se assustem, porque a gente ainda não falou como fazer essa transformação. Só quero que vocês tenham isso em mente, tá certo? Então, ó, o tempo vai ser medido em segundos no Sistema Internacional de Unidades e o símbolo apenas a letrinha S. Corrente elétrica, amperes, e o símbolo a letrinha A, ok? Ó, a corrente elétrica, a grandeza física, unidade de medida ampere e o símbolo que representa essa unidade de medida, a letrinha A. Temperatura. Apesar de que a gente só fala aqui em temperatura em graus Celsius, na maioria das vezes, mas no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida base da temperatura é o Kelvin. A gente vai discutir isso depois também direitinho lá na frente. Tá certo? Quantidade de substância, isso aqui vocês utilizam muito lá na química, certo? Ela vai ser dada em mol, ok? E o símbolo é o próprio nome mol. Beleza?
e a intensidade luminosa, certo? Que é uma grandeza física também, essa intensidade luminosa. E a unidade de medida para ela é a candela. Candela, ok? Cuidado para não errar o nome e não ficar falando outra coisa. Candela. E o símbolo CD, ok? Beleza, pessoal? Aí é o seguinte, as grandezas físicas base são essas que eu mostrei para vocês, acompanhado de suas unidades de medidas base também, certo? Lembrando que comprimento, eu posso utilizar outras grandezas físicas para medir o comprimento, centímetros, quilômetros, ok? A massa, além de quilogramas, eu posso medir em gramas também a massa de um determinado corpo. O tempo, a unidade de medida base do tempo são segundos, mas nós podemos medir o tempo em minutos, em horas, ok? Nada impede, porém, se eu quero esse resultado no Sistema Internacional de Unidades, eu preciso converter para essas que são aqui, que são a base, tá certo? Eu quero que vocês tenham em mente isso aqui eu preciso que vocês tenham em mente. Como é que a gente faz essa transformação, essa conversão? Isso é depois, ok? Beleza, então olha só, como eu disse a vocês, essas aí são as unidades base, certo? Tem as outras unidades que são chamadas de unidades derivadas, certo? São unidades que surgem a partir daquelas que nós definimos anteriormente, certo? Essas unidades bases, por exemplo, velocidade. A velocidade eu posso medir em metros por segundo, eu posso medir a velocidade em quilômetros por hora, certo? Agora, perceba aqui, se eu falo para vocês que a velocidade de determinado objeto é de 20 metros por segundo, eu estou utilizando metros, que é a unidade de medida do comprimento, e estou utilizando segundos, que é a unidade de medida do tempo, para trazer uma nova grandeza física, para trazer uma nova unidade de medida, que é a unidade de medida da velocidade. Perceberam? Eu peguei duas grandezas físicas que já foram discutidas, que fazem parte daquela tabelinha das unidades base, e nós utilizamos essas grandezas físicas para definir agora uma grandeza física nova. E essa grandeza física nova, no nosso exemplo, metros por segundo, que eu posso representar, metros barra segundos, certo? Aqui é o símbolo que representa esses metros por segundo, ok? E eles dois são duas unidades de medidas lá que fazem parte da base. E eu utilizo elas duas para criar uma nova unidade de medida. Essa nova unidade de medida faz parte das unidades derivadas, certo? Derivadas porque derivaram dessas grandezas, dessas unidades de medidas que fazem parte lá daquela base do slide anterior, ok? Então, essas grandezas físicas são grandezas físicas novas para a gente, mas que também, novas que eu me refiro porque não estão naquele slide anterior, mas que são essenciais no estudo da física. E essa próxima etapa que a gente vai ter na sequência, a gente vai falar muito sobre velocidade, aceleração, depois força, pressão. Aqui, meus queridos, essa tabela aqui não são todas as grandezas físicas que eu tenho, certo? Aqui ele só trouxe alguns exemplos. São exemplos de grandezas físicas acompanhadas de suas unidades de medidas, que são grandezas físicas que nós iremos estudar na sequência, ok? Mas tem muitas outras grandezas físicas que não estão aqui nessa tabela, ok? Se vocês recordarem, nas aulas presenciais, eu pedi para que vocês fizessem uma atividade para mim, de pesquisa, que vocês iriam listar para mim uma quantidade de grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. Lembram disso? E se vocês olharem naquela tabelinha lá de vocês, às vezes não vão aparecer, ou irão aparecer outras grandezas físicas que não estão listadas aqui, certo? Por quê? Porque aqui só é um exemplo. Se eu fosse colocar todas as grandezas físicas aqui, nós teríamos aqui um slide bem grande, porque são muitas as grandezas físicas que nós podemos estudar e que nós iremos estudar durante o nosso curso, tá certo?
Pessoal, e aí tem um detalhezinho aqui que é extremamente importante e que vai acompanhar vocês durante todo o curso de física. São esses prefixos que nós utilizamos nas unidades de medida. Como assim esses prefixos, Adnan? Imagine o seguinte, eu faço uma medida, que essa medida me deu um valor que seja um valor extremamente grande, certo? E aí o que é que eu faço então para representar esse valor dessa grandeza física com a sua unidade de medida de forma mais simplificada, de forma que o meu número não precise ficar escrito de uma forma muito grande? Eu utilizo esses prefixos. Que prefixos são esses? Ó, aqui a tabelinha. Essa tabelinha tem no módulo de vocês, certo? Eu tirei de lá só para que vocês analisassem aqui junto comigo agora. Esses prefixos são importantes. Quais são eles? Ó, tera, giga, mega, quilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico. Esses prefixos, acreditem em mim, irão acompanhar vocês durante todo o curso de física. Na parte, quando vocês estiverem estudando a parte de eletricidade, esses aqui, ó, aparecem muito quando a gente está estudando lá a parte de eletricidade. Agora, nessa parte introdutória do assunto, ó, centi, quilo, são os que mais aparecem. Tá certo? Esses aqui fazem parte do dia a dia de vocês. Esses aqui vocês falam sobre ele toda hora, certo? Quando você, minha internet é não sei quantos gigas. A memória do meu celular são não sei quantos gigas, certo? Você não está usando o termo completo da sua unidade de medida, que você está se referindo, mas o prefixo vocês utilizam, giga, gigabytes, megabytes, ok? Então essas aqui, ó, vocês utilizam ela todos os dias, porque toda hora vocês estão falando sobre isso, certo? Qual é a memória do seu celular, tal, esses negócios aí, qual é a velocidade da sua internet, essas paradinhas aí que vocês entendem até melhor do que eu, ok? Essas outras, tera, deca, deci, hecto, elas são menos utilizadas, aparecem menos, mas eu não estou dizendo que elas não apareçam, e não estou dizendo que elas não são importantes. Eu estou dizendo que essas aqui a gente costuma utilizar com maior frequência no nosso dia a dia, tá certo? Pessoal, e aí o seguinte, eu não espero que vocês decorem isso aqui, não é essa a função, ok? Não é esse nosso objetivo. Vocês vão se familiarizar com esses prefixos, ok? Para que vocês possam reconhecer as suas unidades de medida junto com as suas grandezas físicas quando utilizar esses prefixos de uma forma mais natural, ok? De uma forma mais natural. Lembrando, para que a gente utiliza esses prefixos? Porque às vezes eu não quero escrever um número de 1 tera, por exemplo, são 10 elevado a 12, 10 elevado a 12, ou seja, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 12, daqui até aqui eu tenho 12 zeros. Imagina se eu for escrever, por exemplo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imagine para ficar escrevendo valores com essa quantidade toda de zeros. Aí o que é que eu faço? Ao invés de utilizar tudo isso aqui, eu utilizo o prefixo. Quando eu escrevo o prefixo ou seu símbolo, eu já estou dizendo de forma implícita que ali tem todos esses zeros que estão anotados aqui no fator. Tá certo? Então, se isso aqui for, por exemplo, em metros, esse número gigantesco, quando eu faço só isso aqui, 5 T N,
É a mesma coisa. Eu escrevi esse número aqui dessa forma e ó como ficou muito mais simples, ó, muito mais compacto a minha informação. Esse Tzinho aqui, ó, do tera, ele está dizendo para mim que essa grandeza física, esses metros, estão sendo multiplicados por esse tantão de zero aqui, certo? Por esses 12 zeros que tem aqui. Então, 5Tm. Então, 5, aqui esse T está simbolizando para a gente, está dizendo que eu tenho toda essa quantidade de zeros aqui, ok? A mesma coisa vale para o giga, para o mega, para o quilo, para o hecto, deca, décimo, certo? Então, pessoal, isso daqui, ele vai nos acompanhar, Lembrando, não fiquem preocupados em ficar decorando isso aqui, certo? Porque vocês não precisam fazer isso, vocês vão analisar direitinho essas tabelas, vocês vão observar elas, estudar ela com cautela, certo? E vocês vão começar a se familiarizar com ela, ok? E no nosso próximo vídeo, nós vamos fazer algumas transformações. Eu vou mostrar direitinho para vocês isso que eu acabei de falar aqui, ó, como é que a gente faz para transformar de metros para escrever esse número simbolizado por Tm. A gente vai fazer isso com mais cuidado nos exercícios, tá certo? Eu só quero que vocês se familiarizem com essas informações, tá certo? Porque quanto mais familiarizado vocês estiverem, melhor vai ser durante a resolução dos exercícios que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, ok? E aí fica guardado já para a próxima aula, para o próximo vídeo, como a gente utilizar esses prefixos aí, certo? E como a gente fazer a conversão entre essas unidades de medida. Como é que eu transformo de metros para centímetros, para milímetros, de quilômetros? Como é que a gente faz para transformar o tempo de metros, de segundos para minutos, para horas, para dias, para anos? Tudo isso a gente vai estudar na nossa próxima aula, tá bom? O que eu tinha programado para essa nossa primeira aula, essa primeira videoaula, é isso, só para a gente matar um pouquinho a saudade, que eu sei que vocês já estavam morrendo de saudade de mim, que eu sei disso, certo? E por hoje é só. Até a próxima.